Então vamos dar início à homenagem ao poeta José Sóter, que muito tem contribuído para a cultura de Brasília. Ele vem incentivando autores, poetas, professores, e ele tem uma editora chamada Semin. Então ele participa bastante da cultura. Então vou começar a chamar os convidados, porque a nossa convidada aqui muito ilustre, a Rosilene Correia, ela não pode esperar muito, porque ela já tem outros compromissos. A palavra é contigo. Obrigada, Eli. Gente, é uma alegria poder estar aqui nesse momento. Agradeço o convite. E aqui eu estou diante de duas pessoas muito especiais para mim, mas todo mundo muito especial, mas aqui falando de quem organizou, né, Sóter, esse momento, que é a Eli, professora, foi colega minha de escola em Samambaia, logo no início da minha chegada na Secretaria de Educação. Então somos aí de uma caminhada longa, né, Eli? E o Sóter não diferente, muitos feitos. Então, parabéns, e para nós é uma alegria poder ter um companheiro que se dedica e que tem essa alegria no fazer. E aí, como nós comentamos quando chegamos aqui, esses momentos, eles dão muita leveza para as nossas vidas. E a poesia é isso, né? É mostrar para a gente a beleza de tudo, porque a poesia, ainda que ela fale de coisas, às vezes, de tristeza, mas é de uma forma leve, que é colocado para nós, as reflexões que a gente faz, as homenagens que a gente presta. Mas hoje nós estamos aqui para te homenagear. Eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por você, um grande respeito e admiração. Então, parabéns, Eli, também pelo trabalho que você faz, pelas suas publicações, e também por você ter tido esse carinho, né, essa iniciativa da homenagem aqui para o nosso querido Sóter. Então, parabéns, quero te dar um abraço. Do estado de Goiás e brasiliense também, porque, né, começou na luta em Brasília, né? Nasceu Rosilene sindicalista, nasceu Rosilene militante, né, aqui na cidade de Brasília, como eu nasci poeta em Brasília, né? Então eu sou em Goiás a Luiz, e aqui eu sou o Sóter, né? E a Rosilene, eu quero agradecer. Foi um prazer muito grande eu ter dividido parte da minha vida de militante, né, no movimento sindical, com você na direção da imprensa lá do sindicato, né, de saber que você também entrou na vida sindical no mesmo barco que eu entrei, né, que foi naquela eleição que nós começamos juntos, né, foi você também, e que você continuou a batalha do sindicato, né, como na direção, muito bem, e sempre com o olhar atento para as sensibilidades, né, porque eu acho que o que falta na humanidade são as pessoas que veem o invisível, né, o semblante de observar as coisas. Isso é legal. E eu quero agradecer a sua presença aqui, né, graças à nossa tríade aqui com a Eli, né, que é a nossa companheira, como profissão também. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas suas palavras em relação à minha humilde poesia e o meu militante, meu ser militante de pé no chão, né? É isso aí. Obrigado, viu? E aqui tem os livros, né? Outros livros que não estão aqui, que não tinham os originais, né? Que também, como eu sou professor aposentado, pela lembrança, né, de fazer essa homenagem aí a essa trajetória completamente inusitada, né, da minha vida, que me trouxe até aqui agora. Eu gostaria de falar para vocês, e posso falar por alguns vieses, né, mas vocês querem que eu fale o que eu penso, né, da poesia, sobre poesia,
Vocês querem que fale sobre a minha vinda para Brasília, meu envolvimento com a cidade, ou vocês querem que fale com o meu envolvimento com os livros? Fique à vontade. Então eu vou falar de tudo. Então. Cada um pouquinho. Começasse a fazer coisas que as pessoas, né, interessavam, porque era a visão que estava ali do lado e as pessoas não viam. Né? Eu acho que isso é legal. Mas eu nunca estudei para ser poeta, nunca quis ser poeta. Né? Quando fiz a faculdade e que eu vim para Brasília, eu vim para ser diplomata. Né? Eu terminei minha faculdade em Goiânia e vim para cá. Passei 6 meses aqui morando na casa do Paulo Tovar, que é outro poeta que vocês conhecem, né? Que é o autor de Juriti, né? De Marco Zero, né? De várias músicas aqui que são populares no cancioneiro de Brasília. E depois entrei na Fundação Educacional. E nesse entre eu chegar em julho e entrar na Fundação em março, eu passei esses 6 meses no olho do vulcão da juventude brasiliense, que também, como eu, estava aqui de fora e acontecendo aqui, fazendo acontecer aqui, de uma forma diferente, porque a gente não tinha o nosso lugar nos nossos estados, e aqui a gente começou a ter lugar demais, excesso de lugares, né? Aqui a gente tinha que preencher espaços, né? Então por isso que eu falo que eu nasci poeta aqui, porque até então eu não me sentia poeta. O que me levou para fazer poesia, ou publicar os textos que eu escrevia, foi um também mais jovem do que eu, né? Quase um livro. Vira cachaça, igual rádio, né, cara? Quem mexe com rádio também se você começar a fazer um programa no rádio, você vai morrer fazendo programa de rádio, né? Porque é cachaça pura, né? A mesma coisa é o fazer o livrinho. E isso levou a quê? Levou que o processo, eu acabei, sempre fui de fazendo, né? Com as minhas próprias mãos, né? Eu fazia campanha. Você já fez alguma coisa com suas próprias mãos hoje, né? Ou você já deu um toque perante a repressão, a violência da ditadura, né? E eu comprei, por acaso, o meu primeiro... Eu andando ali na Asa Norte, né, ali pelas 700, tinha uma loja lá, Placão, né? Aí em frente, e eles, o que eles faziam? Eles compravam esses maquinários, leilões dos ministérios, né? E depois revendiam. Aí passando lá, tinha um mimeógrafo, né? Na porta, bem na porta da loja, assim, em cima era inclusive com aquele armário de aço, né? Embaixo dele, assim, tudo montadinho aqui. Aí eu cheguei pro cara e falei, porra, o mimeógrafo tá funcionando, tá? Pô, quanto é que é e tal? Eu falei, me dá 30 conto, tá pra levar, pô. Tipo assim, tipo ferro velho, né? Eu falei, pô, legal, né? Comprei o mimeógrafo. Resultado, minha casa virou uma gráfica, né? Na sala, para fazer livrinho. Eu fazia o meu livro, né? Fazia o Paulo Tovar, fazia o meu. Do Nicolas não, porque ele sempre já tinha os meios dele fazer, que ele começou fazendo a mimeografia do Centro-Leste. Quem conhece o Colégio Centro-Leste? Conheceu o Centro-Leste? Em 79. Foi meu aluno lá. Participava do processo de criação do livro, né? E isso acabou estimulando, sendo um indutor, né? Porque na época eu não percebia isso, né? Mas agora que depois a gente passa assim, a gente vê as consequências. Aquele negócio de ter um mimeógrafo à disposição da rapaziada foi um indutor, né, Pedro? Para que a coisa todo mundo fizesse, né? Começou a fazer e aparecia muito livro para eu fazer. Até que eu fui caçado, eu tive que sair fora, passei um tempo fora de Brasília. Depois me envolvi com o movimento de rádios comunitárias, também
fora militando e trabalhando mais pelas rádios comunitárias, implantando rádio comunitária pelo Brasil, do que mexendo com meus livros, com a poesia e tal. Eu tinha lançado o último livro que eu tinha lançado antes. Você é quase conterrâneo, né? Sou goiana também, sou catalão. Eu sou catalão, pois é, meu esposo também é de Catalão. Você é de onde? Eu sou de Anápolis, Goiás. Ele é de Cumari, na verdade. Eu gostava de Anápolis para tomar chopp. Ah, é? Pois então, é minha cidade, gente. Então, o que eu disse é o seguinte, que assim que ele falou, uma das primeiras palavras que ele falou, ele disse tudo. Você disse o seguinte, que o que falta na humanidade é ter um olhar para o invisível. Eu achei o máximo. Porque eu me identifico com você. Que incentiva aquele que sonha ousar, que ousa sonhar, né? Então, aquele que valoriza o escritor, então, para nós, tudo isso aqui, olha, todas essas pessoas aqui são grandes escritores, um pouco eu conheço. E nós temos essa alma acessível. Então, o mundo precisa de nós. Precisa desse olhar, dessa sensibilidade. Não olharmos para as aparências. Como ele disse, sou escritora, sou psicanalista, professora aposentada, doceira também. Inclusive, eu fiz um poema sobre Cora Coralina, que eu falo, eu não sou Cora nem Lina, não sou aquela menina feia da ponte, e etc. Eu quero que vocês conheçam a minha poesia, porque sou doceira também. Previstas, passei um ano aqui, segundo semestre de 78, primeiro de 79, em junho de 79, eu voltei para o Pará. E estudei no setor leste, e fui expulso do setor leste, não me lembro o nome do diretor, eu era representante de turma, Silveira. Eu já fui lá na escola, tentei descobrir, mas o SOT é isso. O SOT, foi expulso porque lutava contra a ditadura. Eu era representante de turma, tinha 14 anos, e naquela época, como o SOT contou, relatou, a poesia era a resistência, né? Inclusive, ontem à noite eu conversava, está sendo feito um filme do Mário Prata, que ele era muito amigo do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, e contando umas histórias do período da ditadura, como que a ditadura agia, né? Hoje, o mimeógrafo foi uma resistência, o mimeógrafo foi uma forma de furar, enfrentar a ditadura, a censura que o Vandré, por exemplo, ele saiu do Brasil porque não tinha mais espaço, ele não conseguia mais tocar. Caetano, Gil, Chico, né, com todos os exilados. Então, e ainda tem hoje gente, inclusive poetas e autores, assim como teve na Alemanha que apoiaram o Hitler, que também apoiam o Bolsonaro aqui e apoiam a ditadura. Enquanto pito, o meu pito, vou cantando, fico em jejum passeando. Na 101 te encontro, pois na 102 perco o meu pedrez. Na 103 acho o seu retrato. Na 104 piso com afinco. No 105 sinto a 6 da 106. O caso se repete no 107 e corro afoito para 108. Você me comove, sentado na 109. Que coisa mais linda que é isso, gente? Nossa! Maravilhoso! Continuando. Tristeza invés na 110. Bate forte o bronze na entrada da 111. E sofrer é dose, a saída de 112. Embora eu reze, me assombro por 113 e saio de vez pela 16. Aqui, ó, esse deixa eu pegar esse jogo. E, bom, falar do Sodré, o que é falar do Sodré? É falar de poesia, falar de
resistência, falar de admiração. E por que eu falo isso? Eu sou um dos, posso dizer assim, mais novos dentro dessa linha aí, dessa jornada de poesia dentro de Brasília. Conheci o Soter em eventos, mas teve um evento, não sei se ele vai lembrar, que eu quero relatar aqui para vocês, que foi, além do que eu já conhecia, a admiração ficou maior ainda. Nós, da Academia Cruzeirense de Letras, fizemos um sarau uma vez na frente de um supermercado, e o Soter foi lá para ver qual era. E conversando comigo, ele virou e falou assim: cara, eu já fiz isso, já fiz outros e tal. Eu fiquei tão feliz quando ele falou isso, porque eu parei e falei assim: olha só, eu estou realizando algo, eu como academia, que para mim era uma novidade, porque eu nunca tinha visto uma academia na frente de um supermercado fazendo um sarau. E ele veio para mim e falou assim: cara, eu já fiz isso e outras coisas. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque o caminho que ele já percorreu, que para ele de repente não era novidade e que para mim era novidade, eu fiquei feliz em ouvir de uma pessoa que já estava ali há muito tempo e que de repente a gente só estava fazendo de novo algo que ele também foi lá ver para ver qual era. E acho que foi para ver também como professor se eu estava fazendo certo. Mas eu vou ver se esse aluno aí tá bom. Mas isso me deixou muito feliz, porque ele praticamente deu o aval dele. Falou assim: pô, vocês estão no caminho certo. Pelo menos para mim passou isso. E eu realmente fiquei muito feliz. E já tinha admiração, já conhecia o trabalho dele, e isso só gerou mais admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela amizade que a gente tem, sabe? Então, assim, é isso. Então, essa homenagem para ele é de grande valia, é bonita, é bom que a gente tenha esse tipo de projetos, que a gente homenageie essas pessoas. E não é só o Nicolas Beck que fala de Brasília, você também. Então, assim, é isso, cara. Parabéns mesmo, meu amigo. Obrigado por tudo mesmo. 70. Ano de 82, 83, enquanto o Simpro existia como uma entidade não só sindical, mas muito cultural, elaborou uma antologia de poetas. Eu não tinha a mínima pretensão de ser poeta, mas andava sempre com poetas na época, não da trupe Mimiolo, outros poetas da trupe alcoólica, poetílica, Isso, era bom demais aquele tempo. E aí, o primeiro poema meu editado foi feito exatamente nessa antologia, cujo o mentor, o prefaciador, o executor foi exatamente o senhor José Soter. Eu vou esquecer disso. Não é, rapaz. E depois disso eu não vi mais nenhuma iniciativa tão boa. Ali tinham bons poetas, Zé Edson, mas não vamos lembrar o passado. Então eu agradeço muito esse rapaz aqui. E ele tem a vontade de ser o seguinte: aonde ele vai, parece que a poesia vai atrás dele. Sabe aquele cometa, que tem sempre alguma coisa, levando sempre uma bela cauda atrás, ele leva a poesia. Em todo lugar que o Soter entra, pode ser que alguma. A poesia hoje conhecida de Brasília, porque ele é modesto, com esses livros que depois viraram fanzine, que chamam, ou esses livros mesmo, ou plaquetes, até como muitos chamam, só existe por causa do Soter. O Soter era um cara que fazia lançamento levando os livrinhos em carinho de mão. Estou mentindo, Soter? Então, essa militância toda, esse dever todo, é que faz a poesia sobreviver.Essa poesia que chamam de mimiólogo, outros marginal, de Brasília, ela é reconhecida basicamente no Brasil todo. Se eu chego em qualquer lugar e falo uma poesia de Brasília, eles vão identificar que é de Brasília, porque levou essa assinatura desses livrinhos aqui. E muitos poetas que até hoje ele edita.
Eu fico muito feliz em ser seu amigo. Não vou ler um poema seu, não. Vou falar um poema meu, esse que foi editado, exatamente meu primeiro poema, que foi editado nessa antologia, que eu ia até trazer, mas não tive tempo de passar em casa. Essa antologia do Cinto, 1982/83. Um papo misturava Nietzsche e Spinoza. O ar fedia álcool intelectual, servindo a moda cowboy em dose dupla. Num gesto de culpa, ele beija a mesa, indefeso pelas argumentações etíricas. Encontra a saudade na mesa do lado, com o laço de fita vermelha no cabelo, tomando gin tônica. Entro na tônica da palavra, transmito verbetes pré-fabricados como cartas kafkanianas rondando os castelos de papéis. O laço de fita cai da cabeça, mancha a toalha quadriculada em sangue. A cabeça levanta lentamente, cita Nietzsche, grita por Spinoza, toma o gin vermelho e tomba sobre a mesa. Me lembrei disso, fiquei muito feliz. Tenho exatamente um prazer imenso de falar, meu amigo José Soter. Muito pouco tempo, né? Mas estou amando esse espaço que me foi oferecido pela Eli, por todos os escritores, né? Aqui de Brasília e alguns até do interior também, né? Então eu vou declamar uma poesia do nosso homenageado. A nova mulher, quando chegar o tempo da vida nova nas mãos, ela vai voar para lugar distante, pois o seu horizonte está por descortinar-se e a sua vontade de mundo não está satisfeita. As crias que a vida lhe der serão páginas da história que ainda está a escrever. E quem participar dela será apenas coragem de sua caminhada. José Soter. Então, mais aqui eu vou falar. Parabéns, poeta. A vida lhe presenteou com todos esses dons. Alegres, contentes, com o coração agradecido pela sua presença. Cada gesto será levado a sério, cada palavra dita será um aprendizado. Essa troca de energia nos faz caminhar com segurança nesta jornada cultural. Parabéns, parabéns, viu? Obrigado a todos vocês. Eu só soube do José Soter, embora eu seja conhecida professora, quando eu recebi no WhatsApp a mensagem. Aí eu olhei assim, pensei, esse charista, professor, então eu vou lá, dar um abraço no meu colega. E como eu não conhecia, eu fui pesquisar a respeito. E eu encontrei uma matéria do dia 31 de janeiro de 2019, no Correio Brasiliense. E lá conta essa história que você contou aqui no início. E eu achei muito interessante porque eu fiz um link entre o que eu ouvia aqui e o que eu li na matéria. E lá eu lendo os poemas, eu descobri um que eu achei muito interessante e fala justamente de caminhada também. O nome é As Havaianas Dela. Estava apaixonado? Um pouco, né? Então. Apaixonado não, com dor de cotovelo. Ah, eu estava com dor de cotovelo. Ela partiu. Partiu. Então eu gostaria que vocês imaginassem essas palavras que o Soter escreveu, que eu achei muito interessante. As sandálias havaianas, brancas com adereços de pavão, jazem no canto do banheiro, a lembrar a ausência dos pés, que a conduziram até mim. Olho-as cotidianamente ao banhar-me, e um holograma sempre se faz sobre elas, como um lençol branco.
sobre móveis em imóveis abandonados, ou sobre o meu coração. Eu entendei palavras da emoção que essa pessoa provoca em mim. Porque não vai chorar. Eu já estou chorando, porque eu, muito novinha, tive oportunidade de ir no movimento Cucas, naquela época, o movimento de dinamização da cultura candanga, que tinha Maria Duarte, Rosário Caetano, né? Então eu mesma nem sabia que eu era poeta, mas eu fui apresentada naquele evento como escritora. E então já conheci o Soter, que já me convidou para fazer um livro da geração mimeógrafo. Então foi uma grande oportunidade de ter esse privilégio de estar na história da poesia marginal, da poesia revolucionária, do movimento revolucionário que ele faz, porque não só como poeta, mas como agricultor, político, ativista, ambientalista. Há muito tempo ele já profetizava sobre todas essas questões do noroeste, do sudoeste. Ele já estava muito além disso, já nos alertando. Então, assim, é claro que eu ia querer que ele fosse prestigiado e que ele fosse homenageado, porque não é só uma pessoa, é um grande coração. Um poeta, ele deve ter, além de palavras, atitudes, porque palavras sem atitude não é nada. E o Soter, ele sempre foi ação, atitude, revolução. Então eu estou muito mesmo feliz de estar aqui te homenageando com toda a emoção do meu coração. Então eu vou ler uma poesia dele. A vida se estabelece e se renova a cada sol. Traz luz e entorpece tudo mais que amortece. Como medir o flash do primeiro olhar de quem desembarca do útero ante o olhar curioso de quem ansioso espera? O amor infinito e instantâneo de dois seres desconhecidos passa a alimentar a vida. E a invenção, a vida, reinventar. Sonhos viram realidade, de novos sonhos nos horizontes. Que seja como os avós, que seja como os pais, que seja como os deuses quiserem, que seja feliz como queira, que seja eterno alimento para a nova vida estabelecer. Assim é a vida humana, ciclos de laços afetivos. E acho que o meu laço com o Soter é eterno. Ganhava uma cerveja, às vezes ganhava uma menina, né, e tal. O que aconteceu com a Ribana foi porque ela tinha um sorriso tão bonito e tão contagiante que ela passou a ser chamada aqui pelos poetas de Brasília de Risadinha. Não foi, Calor? Mas assim, para mim é um momento de alegria, um momento de honra participar, né, dessa homenagem. E eu devo isso a Edilara, né, que ela me convidou, eu tenho dado a oportunidade, também já participei outras vezes, né? Mas aproveitando que você mesmo falou, é o que eu vou dizer, vou conhecer o poeta desconhecido. E não deu também para me ver. Eu ouvi um áudio do seu poema Ver o Vento, né? Achei muito interessante Ver o Vento.
e a poesia que foram lidas aqui, então a gente fica impressionado com a magia da poesia, né? O que ela expressa. E aquela lá, você pensa dizendo, abre a janela e mantinha a cortina fechada, vamos ver o vento, né? Então a gente percebe o vento com a janela aberta e a cortina, a janela fechada e a cortina aberta. Então a gente começa a ver a janela aberta e a cortina fechada. Você percebe a cortina e o vento vai, né? Então o vento leva os nossos escritos aonde a gente não vai, né? Então sempre alguém vai conhecer a poesia de um poeta desconhecido e vai conhecer os escritos de um autor desconhecido. E eu estou nessa carreira de autor há pouco mais de 4 anos e estou aqui, agradeço a Emilara que ela faz esse trabalho para nós, né? É interessante para a gente ter pessoas que fazem esse trabalho que a Emilara faz. Além da gente procurar vender os livros, também estou procurando aprender a vender os livros, tá? Então, eu sou um amante da teologia bíblica cristã, né? Então é por isso que hoje eu sou escritor. E estou muito grato por estar aqui. E assim sei que irei conhecer também outros poetas, né? Também conheci o Márcio Caturo, né? Que eu não conhecia também. Então a gente agradece a pessoas como a Emilara por estar fazendo isso. Até parece que a homenagem está sendo mais para ela, mas não é isso, né? Então, é porque a poesia começa naquilo que está quieto, né? Bem, né? Com uma cortina, com um vento breve, e a gente vai, depois a gente vai ver o vento sacudindo palhas de coqueiros, né? Igual quem aquele poema que se escreveu. Então, fico grato por estar aqui participando desse encontro de escritores, né? Porque além de poetas, são escritores. E eu não sou poeta, sou escritor. E agradeço muito por estar aqui. Agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado, viu? Por vir. Ele mostra que passou pelo período da turbulência ali, das nuvens de chumbo, e mostra que a leveza poética ela persiste, né? A teimosia, né? Nossa teimosia é mais forte, né? A teimosia da arte, a insurgência criativa, né? Ela prevalece, há de prevalecer. É que sem arte a gente não vive, né? Tudo se torna banal, se torna ínfimo, né? Então é um prazer, né? Estar aqui. Eu estou nessa roda há pouco tempo, né? Os amigos e amigas aqui já têm uma caminhada mais duradoura, mais longeva, mas sempre disposto a aprender, a somar, e eu acho maravilhoso iniciativas assim. Eu acho que poesia é isso, sobretudo, né? Poesia e literatura é aproximação, né? Aproximação entre culturas, tradições, o mundo se expressa, né? Que a vida não é voz, né? Que a gente exorta a humanidade a não perder o seu lado humano, ainda mais nesse contexto aí que a gente está vivendo, desafiador aí da inteligência artificial, das grandes corporações, né? Tudo muito sufocante, tudo. Então a gente não perder de vista pela arte, né? Que sempre há um espaço insubstituível e inegociável que é o espaço da criatividade, da sensibilidade, é o espaço da arte, né? Que nada substitui, nenhuma máquina substitui. Então é um prazer. E eu trouxe aqui um mimo, né, para o meu amigo, de poeta para poeta, né, de poeta neófito para o poeta querido, né, nosso embaixador da literatura serratense, o nosso obra mais recente, muito carinho. Muito tempo. Ele na sala e eu no quarto. Na verdade, aí nos anos 80, né, tem um grupo de Brasília que eu ligo a tripla, né, antigo, que eu faço parte também, e na época tínhamos pessoal, né, os poetas da geração de biógrafos, a gente tinha como assim, eles faziam parte também
do grupo, né? Porque a gente achava que o Liga Tripa não era só um grupo musical, porque assim, era na época do rock de Brasília já começando, e a gente não era roqueiro, a gente não fazia, a gente tinha um modelo, e a gente saía na rua tocando aí, e a gente, né, atrás da gente, aí os poetas, e a gente, esses poetas, eram a nossa inspiração, então a gente acabava musicando as poesias desse poeta, né? Pito Meu Pito é sua? É verdade. Ah, tá, então tá certo. Uma delas é Pito Meu Pito, né? Que é, assim, eu quando ouvi, falei assim, nossa, pô, genialidade, cara, que fez isso. Aí ele estava ali do lado, ali, nem conheci ele ainda. Ah, é dele, pô, legal, né? Que é assim, vou virando música, eu não sei declamar poesia, então eu vou cantar. Vamos lá. Passeando pela 101, te encontro, pois, perco pedreis, acho seus retratos, na 102, na 103, na 104, piso um afinco, 5 ou 6, no caso se repete. Na 105, na 106, na 107. Corro afoito, você me comove, tristeza em 10, na 108, na 109, na 110. Bate forte o bronze, sofrer é dose, embora eu reze. Na 111, na 112, na 113, 114, 115 e 16 parará. Faço pose porque eu não sou Zé e saio de vez. É isso aí. Que depois de tudo que já foi dito, só representa aqui para nós, mas eu diria para vocês o seguinte: eu viria aqui hoje, de qualquer maneira, claro, conterrâneo velho, amigo da estrada, logo, eu viria, estava programado para vir, vou lá, ver o sol, é isso? Mas aí, no meio do caminho, rola aquela outra e outras tantas coisas, será que vai, não vai? Não, eu vou. Mas então, lendo alguma coisa que o Ferreira Goulart falou esses dias, quer dizer, nas publicações, aí fala que ele compara a poesia ao espanto, alguma coisa ele fala aqui. O poema tem, no mínimo, que ter um espanto causado, alguma coisa ele fala sobre isso. Legal. Então eu vou fazer uma brincadeirinha. Não é o espanto que o Ferreira falou que é a resistência, mas o espanto que me causou caminhar dali até aqui e não encontrar uma alma viva, cara. Se você precisar de pedir uma informação, não tem. Ele, né, ganhava prêmios, participava de jogos florais em todo o Brasil, né? E assim, é um ambiente, esse ambiente acadêmico realmente é uma coisa maravilhosa, que me atrai muito. E aí, como eu estava falando com a Eli, né, eu quero muito poder homenagear o meu pai, assim, com memórias póstumas, né, das poesias inéditas dele, que ele ainda ia escrever outros livros, e as que ele já tinha publicado, né? E estou muito feliz, é uma honra estar aqui hoje à noite, né? Primeira vez que eu estou aqui, conhecendo pessoalmente aqui o nosso poeta José Soter, né? E espero vir outras vezes, né, nesses eventos tão bons e tão agradáveis, né? Que a gente lida muito com cultura, né? Hoje eu escrevo mais sobre a parte de bem-estar, saúde, bem-estar, e também porque eu tenho uma especialização em Direito e também escrevo um pouco sobre isso também. Mas eu quero depois começar a escrever para publicar um livro. Quem sabe fazer até umas narrativas, né? E é isso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje à noite. Foi muito bom. E que bom que estou conhecendo pessoas tão ilustres como vocês. Muito obrigada. Eu agradeço.
agradeço por ter sido sua primeira vez. Soter, que ele é um guerrilheiro da poesia em Brasília. É ou não é? Aquele poema, vai, por favor. Você vai lembrar? Eu já falei. Você vai lembrar? De novo? A amnésia, ele só está querendo lembrar o que ele falou até agora, tá, pessoal? Ele pediu para falar da amnésia, já que ele esqueceu. Que eu vou repetir então para vocês. A falta de sexo causa amnésia e outras coisas de que eu não me lembro agora. Pois é, o Soter Freud explica. É um guerrilheiro a libido da poesia em Brasília desde muitos anos, né? Passados, e está aqui presente sempre em qualquer lugar onde houver um evento poético, o Soter está presente. Além disso, ele publica os poetas em Brasília, né? Isso é de uma generosidade sem palavras assim para medir. Então eu estou aqui também representando a voz do Vicente Sá, a voz da Lúcia Leão, que você tão bem dedica lá o seu ponto o seu ponto de editora, né? Para editar os livros, os contos, as crônicas e os poetas em Brasília, como da irmã agora, né? Mas é isso, então eu vou ficar por aqui e vou falar então poema. Poesia é cuidar da manhã para que uma resta de sol ilumine o espaço. Poesia é o som que o silêncio faz quando se pronuncia uma palavra. Poesia é a ausência do tempo, no relógio do pulso, uma parábola. Poesia é tudo que há do pó, da poeira, da estrada. Poesia é o caminho da jornada que vai dar em nada quando se alcança. Poesia é o xamã que nasceu pajé e hoje é uma criança. Bravo! Muito bom, obrigado, viu, poeta Chico Lima. Trazido por dores intestinais, volto ao trono para escrever. Enquanto os prazeres me aliviam o corpo, não que eu me sinta bem sentado nesse trono branco e frio, é que nessas horas todos acham de escrever. Vide as portas dos banheiros. E como sempre tenho um rolo de papel sobrando, me esbanjo nele. O reflexo da lâmpada acesa endoura o papel e me faz lembrar dos sorrisos que existem por aí. E me traz à mente o amadurecimento, porque passamos sem sermos colhidos, chegando ao apodrecimento natural. Faz-me lembrar do meu desmerecimento por sua causa, de poder e não ter. Traz-me à mente a cama como tal coberta, desarrumada por ter dormido, irrequieto por sua causa. Faz-me lembrar que com você não tem razão vir aqui, pois você que me causa essas dores intestinais. Oh, maldita! Um dia, se não me matar primeiro, ainda lhe mato. Oh, maldita! Maldita fome!